Você já parou para pensar que pode estar vivendo exatamente nos dias que os profetas anunciaram há milhares de anos? Não falo de mais uma teoria nem de um rumor passageiro, mas de uma profecia bíblica precisa, clara, escrita palavra por palavra nas Escrituras e que hoje, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, parece estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus falou de sinais em Mateus 24, Daniel escreveu sobre tempos de angústia jamais vistos. E o Apocalipse revela em detalhes cenários que soam mais atuais do que nunca. E talvez você também já tenha sentido isso. Aquela inquietação no coração, aquela sensação de que algo está se movendo no mundo espiritual e que nada voltará a ser como antes. Os noticiários falam de guerras, rumores de guerras, crises globais, mas a Bíblia já havia advertido sobre tudo isso muito antes. Não é por acaso que você está aqui agora, ouvindo estas palavras. É como se o próprio Espírito Santo estivesse te sacudindo, lembrando que não é tempo de viver distraído, que existem sinais que não podem ser ignorados, porque o que está escrito não é para nos assustar, mas para nos despertar. Cada profecia é um chamado de Deus, um lembrete de que Ele tem o controle da história e de que a sua vida faz parte desse grande plano. Mas há um detalhe em especial, uma profecia específica que confirma com força que estamos vivendo os últimos dias. E quando você a descobrir, nunca mais verá o mundo da mesma maneira. Quando abrimos a Bíblia e deixamos que suas palavras falem diretamente ao nosso coração, descobrimos que não são apenas relatos antigos, mas advertências vivas que atravessam o tempo. O profeta Daniel, no capítulo 12, descreveu um período de angústia tão grande que jamais havia ocorrido desde que existe nação alguma. E ao ler essas linhas, sentimos um profundo estremecimento, porque não parecem se referir a um futuro distante, mas a uma realidade que pulsa neste exato momento. O Apocalipse, com sua linguagem carregada de símbolos, anuncia catástrofes, sinais nos céus e mudanças drásticas na terra. E cada vez mais estudiosos concordam que essas passagens não são meras metáforas, mas profecias que estão se desdobrando diante dos nossos olhos. Imagine o que significava para um povo antigo ouvir que viriam dias em que as nações se agitariam como um mar em tormenta. E agora olhe para nós. Guerras declaradas, sistemas econômicos à beira do colapso, a tecnologia avançando em um ritmo que parece quase incontrolável. Não é isso o que o próprio Jesus apontou em Mateus 24, quando falou de guerras, rumores de guerras, pestes e terremotos em diferentes lugares? Cada palavra dele parece encaixar-se como uma peça de quebra-cabeça que, pouco a pouco, começa a se revelar completo. E aqui está a primeira virada emocional. Não estamos falando de um livro perdido no tempo, mas de uma mensagem viva, urgente, que toca cada aspecto da nossa vida. Não é coincidência que os mesmos sinais que antes pareciam tão distantes, agora estejam nas manchetes todos os dias. É como se a profecia estivesse nos gritando: acorda, o relógio profético já está correndo. E quando entendemos isso, é impossível olhar para as notícias ou para a vida cotidiana com os mesmos olhos de antes. Diga-me com toda a honestidade, você já sentiu que o que está acontecendo no mundo não é simples coincidência, mas o cumprimento exato de algo que já estava escrito nas profecias bíblicas? Às vezes, basta olhar ao redor para perceber que os últimos dias já não são uma teoria distante, mas um cenário que pouco a pouco vai se levantando diante de nós. E em meio a tantas vozes e confusão, a pergunta inevitável é: estamos realmente preparados para reconhecer os sinais e tomar a decisão certa quando chegar o momento? Quero que você faça uma breve pausa e pense nisto. Se o próprio Jesus advertiu sobre guerras, a angústia das nações e o engano espiritual, não será hora de abrirmos os olhos com seriedade também? É aqui que a sua participação se torna poderosa. Escreva nos comentários estas palavras: Senhor, abre meus olhos
Esse simples ato não é apenas uma declaração de fé, mas também uma forma de esta mensagem alcançar mais pessoas que precisam despertar espiritualmente. Cada comentário é como uma faísca que pode acender o coração de alguém que ainda não entende a urgência do tempo profético que vivemos. Primeira revelação que confirma que estamos vivendo os últimos dias é tão clara que surpreende como muitos preferem ignorá-la. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, falou de um tempo em que nações se levantariam umas contra as outras e haveria guerras e rumores de guerras. E se olharmos para o cenário atual, acaso não estamos vendo isso diante dos nossos olhos? Conflitos que estouram sem aviso, alianças que se rompem de uma noite para outra, povos inteiros deslocados. Tudo nos mostra que a profecia já não é apenas letra no papel, mas uma realidade palpável que sacode o mundo. O impactante é que esses sinais não aparecem de forma isolada. São como peças de um mesmo quebra-cabeça profético que vão se encaixando com precisão. Cada notícia internacional parece confirmar que a palavra já havia antecipado. E é aqui que a profecia deixa de ser algo distante e se transforma em um espelho no qual todos devemos nos olhar. Porque não se trata apenas de observar as manchetes, mas de reconhecer que a Bíblia já havia descrito este tempo como prelúdio de algo ainda maior que está por vir. O que estamos presenciando não são meras crises passageiras, nem problemas isolados de uma nação ou outra. É uma advertência global que atravessa fronteiras e alcança cada ser humano, sem importar idioma, cultura ou posição social. Quando o Apocalipse fala de um sistema que dominará todas as nações, não se trata de um conceito vago, mas de uma realidade que começa a se manifestar em nossos dias. Governos cada vez mais interconectados, economias dependentes umas das outras e tecnologias que vigiam e controlam cada movimento da sociedade. Tudo aponta para um cenário profético já anunciado há milhares de anos. Pense bem, nunca antes na história a humanidade esteve tão unida por um mesmo sistema de comunicação, comércio e poder. Uma queda em um mercado financeiro do outro lado do mundo pode desencadear caos em questão de minutos na sua própria cidade. Não é isso o que o livro de Apocalipse descreve quando fala de Babilônia caindo em uma só hora? O que para os antigos parecia impossível, hoje é a nossa normalidade. E é aqui que a advertência se torna pessoal. Não se trata apenas de compreender os fatos, mas de discernir de que lado estaremos quando as profecias se cumprirem por completo. Se você chegou até aqui, é porque no seu coração há algo que não quer ignorar os sinais dos últimos dias. E isso é valioso, porque significa que você está espiritualmente desperto em um tempo em que muitos preferem fechar os olhos. Quero te convidar a deixar um gostei neste vídeo agora mesmo. Não é apenas um gesto em uma tela. É uma forma de dizer publicamente: eu não quero calar a verdade profética. Além disso, quando você interage, esta mensagem alcança mais pessoas que precisam ouvir estas advertências e despertar antes que seja tarde demais. E se você sente que este conteúdo faz sentido, compartilhe este vídeo com alguém próximo. Pode ser que essa pessoa esteja buscando respostas em silêncio e não diga, mas a sua ação pode se tornar a ponte que a conecte com a palavra profética no momento certo. Há um terceiro ponto, revelador, que abala tudo o que pensamos saber e nos obriga a olhar para as profecias com outros olhos. A Bíblia fala de homens poderosos, reis e grandes da terra, que no dia da ira do Cordeiro correrão a se esconder em cavernas e montanhas, suplicando para que as rochas caiam sobre eles. E aqui está o impactante. Não se trata de gente comum buscando refúgio, mas daqueles que confiaram em sua riqueza, em seu poder, em seus próprios recursos para escapar do inevitável. Esse detalhe profético nos revela algo profundo. Os últimos dias desmascararão a falsa segurança na qual muitos construíram suas vidas.
Hoje vemos pessoas investindo fortunas em bunkers subterrâneos, em sistemas de proteção avançados, em planos para resistir a qualquer colapso mundial. E, no entanto, a profecia nos mostra que nenhum desses refúgios será suficiente. Por quê? Porque não é uma questão de muros de concreto, nem de provisões acumuladas, mas de dependência espiritual. A advertência é clara: o homem que confia em si mesmo terminará preso na sua própria fortaleza, enquanto aquele que confia em Deus encontrará um refúgio que não falha nem desmorona. Esse terceiro ponto nos lembra que o verdadeiro lugar seguro não está no que podemos construir com nossas mãos, mas na rocha eterna que é Cristo. E quando entendemos isso, a urgência se torna pessoal. Não é apenas observar o que acontece no mundo, é decidir onde realmente temos colocado a nossa confiança. E agora que você ouviu estas revelações proféticas, deixe-me te perguntar algo muito direto. Em quem você está realmente confiando quando pensa nos últimos dias? Porque a Bíblia nos mostra que haverá lugares inseguros, falsas esperanças e refúgios que desabarão em questão de horas, mas também nos lembra que Deus já preparou um caminho para o seu povo. Não ignore esta advertência. Se você sente no coração que esta palavra falou com você, faça algo agora mesmo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. Pode ser um familiar, um amigo ou até alguém que você nunca imaginou que ouviria uma mensagem assim, mas a sua ação pode ser a semente que transformará uma vida. E preste atenção, porque no próximo vídeo vamos aprofundar em outra profecia que revela um detalhe assustador sobre o que acontecerá pouco antes da aparição do falso Messias. O que você vai descobrir lá pode mudar por completo a forma como você enxerga os tempos que estamos vivendo, e você não vai querer perder.